E eu já volto aqui com Lívia Pessoa. Dessa vez a gente vai comentar sobre os bastidores da política. Lívia, e as movimentações estão cada vez mais intensas de olho em 2026, inclusive entre os partidos, muitas chances de novas agremiações não, federações, não é isso? Isso, Aline, o terreno para siglas está muito fértil e faz com que haja alterações nesse percurso eleitoral até o próximo ano. Mas, antes de tudo, a gente vai ouvir agora o secretário da SADA, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Piauí, Fábio Abreu, que também é suplente de deputado federal, e falou justamente sobre essas possibilidades, em específico da base governista, que é aquela que ele faz parte, e sobre o próximo ano também. Assim como a possibilidade, por exemplo, da federação MDB e republicano, que já está muito perto de acontecer. Isso muda totalmente o cenário do estado do Piauí, por questões até óbvias, né? Porque o interesse dos partidos é formar deputados federais, bancada federal. Então, muito provavelmente, o MDB republicano terá sua chapa original como deputado federal, candidatos a deputado federal e estadual. Assim como, naturalmente, o PSD não vai deixar de ter a sua composição para federal e estadual. Então, o novo, eu acredito que é mais na questão dos estaduais, que cada partido fica na sua composição de formar os seus candidatos e tem o grupo, cada um com seus candidatos eleitos. Podemos e PSDB ficam uma interrogação para a gente ver se realmente o governador vai permitir essa questão da formação da chapinha, porque aí passa a ter mais uma chapa, que era o que mais ele não queria, sendo PSD, MDB e PT. E uma quarta eu acho muito complicado. Então, mas tudo isso ainda é algo que vai se desenrolando e as coisas vão se definindo, eu acredito, mais no próximo ano. Tudo ainda sendo muito desenhado, Lívia Pessoa, mas a gente lembra aqui que existe uma orientação do grande comandante nessa história, que é o governador Rafael Fonteles. E isso vai exatamente, vai de acordo com o que ele orienta. Isso, Aline, existem alguns pontos que a gente tem que destacar, inclusive desenhar um pouco sobre quais são as siglas e as orientações dela para o próximo ano. O cenário atual que nós possuímos é justamente esse bem aqui. Vamos mostrar então aqui, a gente vai delinear para as pessoas entenderem melhor como é esse cenário. Chapas e chaponas. As chapas e chaponas é justamente de partidos maiores. Então, a chapa estadual, que atualmente já teve manifestação de partidos maiores ou médios, do PT, PV e PCdoB, que até o próximo ano tem uma federação, e quando eu conversava com integrantes, a ideia é fazer a manutenção dessa federação. Também tem a federação do PP e do União Brasil, MDB, Republicanos, PDT e Solidariedade. Todos esses partidos / federações já indicaram que vão ter uma chapa estadual ou que pelo menos desejam isso. A chapa federal é justamente com os mesmos partidos iniciais, Federação PT, Federação PP, só que no caso, já em nível federal, a estratégia do MDB é essa fusão cruzada com o PSD. Então, aqueles nomes como Georgiano ou de outros deputados federais que são do grupo do MDB vão se candidatar pelo PSD. E o Republicanos, que também demonstrou um desejo de continuar com uma vaga, que no caso atualmente pertence ao deputado federal Jadiel Alencar, que busca uma reeleição. E as outras duas chapas não explanaram publicamente um desejo de ter uma chapa federal. Esse é o cenário atual. Aí agora a gente vai entender quais são essas possibilidades para o próximo ano. A chapa estadual era justamente uma possibilidade de PT, PV e PCdoB se aliar com o PDT, ter uma federação com o PDT, o que facilitaria de grande estratégia para as chapas menores, como é o caso aqui de Teresina, em que possui um nome que deseja se candidatar a deputado estadual, que é o presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel, que é do PDT, é um grande aliado do governador Rafael Fonteles, então teria justamente essa acomodação de aliados dentro de uma federação, não prejudicaria a sigla. Só que como ocorreu algumas coisas em cenário nacional, como foi a exoneração do ministro Carlos Lupe, que é presidente federal nacional do PDT, essa federação esfriou um pouquinho.
Logo em seguida tem o PP e União Brasil, que é a ideia que já está formulada, já é uma realidade, e o MDB com Republicanos. Só que tem um grande asterisco nessa possibilidade. Hoje passei o dia ligando para deputados estaduais e federais. Deputados MDBistas me deram certeza que MDB e Republicanos vão se federar para o próximo ano. 99,9% de certeza. Quando eu liguei para os deputados progressistas, eles me deram certeza que existe uma grande articulação para que o Progressistas, União Brasil e Republicanos se federem para o próximo ano, né? Se juntem para o próximo ano. Então, existe esse grande asterisco em que querem o Republicanos como essa galinha dos ovos de ouro. Por quê? Porque com esse nível federal, o Republicanos com União Brasil e o Progressistas, a maior bancada do Congresso. MDB com Republicanos, a maior bancada do Congresso. Então, o Republicanos, nesse momento, é a chave para ter a maioria no Congresso Nacional, o que é essencial para a barganha política do próximo ano. A chapa federal, mesma forma, PT, PV, PCdoB e PDT, como possibilidade, o PDT, PP e União Brasil, e permaneceria. Quando eu falei com esses deputados MDBistas sobre essa possibilidade de federação com republicanos, questionei se isso alterava a estratégia da fusão cruzada, acordo selado entre os aliados no Piauí. Foi-me dito que não. Mantém o acordo, demos nossa palavra, MDB e republicanos estadual, PSD federal, o que já poderia causar uma migração de Jadiel Alencar do Republicanos para o PSD. Lembrando, conjecturas de bastidor com informações que nós apuramos nessa tarde. E, por fim, as chapinhas, ou seja, as siglas que compõem o cenário estadual, mas que não têm ainda competitividade para uma possível eleição no próximo ano. Solidariedade, PSDB, Podemos, PRD, PL, PCO, Avante, Partido Novo, PSB, PSTU, são nomes, são siglas que têm desejos de formar uma chapa proporcional, mas que possivelmente não terão competitividade, não terão quociente eleitoral nem legenda. Solidariedade, partido do deputado estadual Evaldo Gomes, que é da base, grande aliado, e existe inclusive uma possibilidade dele se filiar ao Partido dos Trabalhadores para conseguir uma chapa. PSDB e Podemos podem fazer uma federação. PRD pode trocar de comando. Então, assim, muita coisa vai acontecer até o próximo ano, Aline. Uma aula que você deu aqui de bastidores, de alinhamentos, de possibilidades. Lívia Pessoa, muito obrigada. Eu que agradeço, Aline, a você, quem está em casa, e a paciência do telespectador. É importante que a gente entenda essas estratégias, essas possibilidades para entender o cenário também e votar certo. Exatamente. Tudo está de olho, todo mundo tem que estar de olho, é na hora da votação para votar certinho. Obrigada, Lívia. Bom fim de semana. Para nós, até logo.